Alguma vez você já teve a sensação de estar preso em uma história que a vida escreveu para você? Uma história cheia de dores, injustiças e desafios, como se você fosse o personagem principal de um drama. E por mais que tentasse mudar o roteiro, a narrativa de sofrimento sempre voltasse? O mestre espiritual Eckhart Tolle nos convida a confrontar essa sensação e a questionar algo ainda mais fundamental. Será que essa história é realmente quem você é? Eckhart, com sua própria jornada de vida, revela que, embora sua infância não tenha sido agradável, marcada por conflitos e até mesmo violência, ele nunca se considerou uma vítima dos pais, mas sim da inconsciência deles. Essa distinção sutil, mas poderosa, é a chave para a nossa própria libertação. Tolle argumenta que ser vítima é uma identidade, um conceito que o ego cria para se sentir superior moralmente, para se diferenciar dos outros e para ter uma desculpa perfeita para não fazer nada na vida. É uma narrativa que nos aprisiona em um ciclo de dor e inconsciência, e o que ele nos oferece não é uma negação do sofrimento, mas uma profunda reorientação de como o experienciamos. Ele nos mostra que a dor, o trauma, as injustiças são manifestações da inconsciência humana, e não um rótulo que deve definir quem somos para o resto de nossas vidas. Neste vídeo, vamos mergulhar nos ensinamentos de Eckhart Tolle para entender como a mente inconsciente cria um senso de identidade de vítima e por que carregar essa história é a maior fonte de sofrimento desnecessário em nossas vidas. Juntos, vamos aprender a soltar essa bagagem pesada e, através de uma simples mas revolucionária prática espiritual, nos reconectar com a verdadeira presença que habita em nós. Prepare-se para uma jornada de autodescoberta, onde a sua dor pode se transformar em um portal para a sua liberdade. Antes de mais nada, precisamos entender o que Tolle chama de o eu conceitual, a narrativa que a maioria dos seres humanos constrói para si mesmos na ausência de consciência. E o mais triste, segundo ele, é que muitas pessoas carregam um senso de si mesmo muito infeliz. É como se fosse um fardo, uma história pesada que chamam de minha vida. Essa história cheia de problemas e sofrimento é construída com base em memórias e narrativas que, muitas vezes, nem correspondem à realidade. Para o ego, essa narrativa é tudo o que ele tem. Ela serve como a sua identidade, a sua personalidade. É a base do estado de estar espiritualmente adormecido, que cria uma enorme quantidade de sofrimento desnecessário. Tolle enfatiza um ponto crucial. O sofrimento não é causado pelos eventos em si, mas pela mente não observada, pela identificação total com essa mente que não para de tagarelar, de julgar e de criar histórias sobre o que está acontecendo. Essa mente inobservada é a verdadeira fonte da nossa infelicidade. A identidade de vítima é o ápice desse processo. Eckhart Tolle nos lembra que, embora coisas ruins realmente aconteçam e seres humanos inconscientes causem dor uns nos outros, transformar essa dor em uma identidade é o que nos mantém presos. Uma vez que você se identifica como vítima, você fica preso ao seu ego, à sua própria inconsciência. Essa identidade se torna uma ótima desculpa para nunca fazer nada. É um mecanismo de defesa que, ironicamente, se torna a nossa prisão e, ao mesmo tempo, nos dá uma sensação de superioridade moral. É o ego buscando uma forma de se destacar, de se sentir melhor que os outros, mesmo que seja através do sofrimento. Imagine por um momento a diferença entre um evento e a história que você cria sobre esse evento. Você se lembra daquela vez que algo terrível aconteceu e como a sua memória te leva de volta para a dor daquele momento. Eckhart Tolle nos provoca a questionar essa percepção. Ele conta que muitas vezes, irmãos que viveram o mesmo evento na infância têm histórias totalmente diferentes sobre ele quando adultos. Isso acontece porque a nossa mente e o nosso ego têm um mecanismo de sobrevivência. Eles se alimentam da história do eu e minha vida. E essa história nem sempre precisa corresponder à realidade para ter poder sobre nós. Essa é a essência do sentido egóico do eu. A nossa identidade, a nossa personalidade, é construída por essa narrativa contínua. É a nossa mente que não para, o pensamento incessante que nos mantém espiritualmente adormecidos e, por consequência, presos ao sofrimento.
O ego vive em um estado de disfarçado descontentamento, uma sensação sutil de inquietação ou de que algo está faltando. Essa é a base de toda a infelicidade que sentimos. Quando algo acontece, como esperar em uma fila, essa inquietação se manifesta em irritação, raiva ou frustração. A mente então adiciona camadas de pensamento. Por que eles são tão ineficientes? Isso é inaceitável. Eu não aguento mais. E de repente, um momento simples se transforma em um inferno pessoal e você se torna infeliz não por estar na fila, mas por causa da história que a sua mente está contando sobre estar na fila. É a mente, essa tagarela compulsiva e automática, que cria o sofrimento desnecessário. A história de vítima é o clímax dessa criação. É o ego que, ao invés de aceitar o que é do momento presente, começa a discutir com ele, a questioná-lo, a rejeitá-lo. A paz, a liberdade, a felicidade real não estão em um futuro sem problemas, mas em um momento sem a bagagem de pensamentos que a nossa mente adiciona a ele. Agora, como aplicamos essa sabedoria em nosso dia a dia para nos libertarmos dessa identidade de vítima? Eckhart Tolle nos propõe uma prática espiritual simples, mas profundamente transformadora: o experimento de observar a sua mente. A próxima vez que você se sentir irritado ou infeliz por uma situação, seja esperando na fila do aeroporto, no trânsito ou em uma ligação telefônica, faça um experimento. Pergunte a si mesmo: como eu experimentaria essa situação se eu não adicionasse nenhum pensamento a ela? Imagine-se na fila do aeroporto. A mente começa a reclamar: que ineficiência, já tive o suficiente. Nesse momento, em vez de se identificar com o pensamento, observe-o e então deixe-o ir. Solte a bagagem do pensamento. Simplesmente seja no momento. Deixe-se ficar de pé, respire, olhe ao seu redor, observe as outras pessoas, as luzes. De repente você pode até perceber algo tão básico e milagroso como o fato de que você está respirando. Você sente a vida em seu corpo, um senso de vitalidade. A situação externa não mudou, mas a sua experiência dela mudou radicalmente. Por quê? Porque você parou de lutar contra o que é. Essa é a chave. O momento presente é como ele é, e o ego adora discutir com ele. Mas quando você para de adicionar a bagagem do pensamento, quando você para de lutar, um novo tipo de consciência emerge. Tolle chama isso de presença ou consciência. É uma consciência que estava sempre ali, mas ficou escondida, coberta pela torrente de pensamentos. É como se, por um momento, a corrente compulsiva de pensamentos simplesmente parasse. Nesse gap entre os pensamentos, você acessa uma consciência mais profunda, incondicionada, que é a sua verdadeira essência. Esse é o despertar. Essa jornada de Eckhart Tolle nos mostra que o sofrimento desnecessário não é algo que a vida nos impõe, mas algo que a nossa própria mente, quando desobservada, cria para nós. A identidade de vítima, por mais real que pareça, é uma construção do ego, uma narrativa pesada que nos mantém presos e nos impede de viver plenamente. E a boa notícia é que a chave para a liberdade não está em mudar os eventos externos, mas em mudar a nossa relação com eles. A prática de soltar a bagagem do pensamento e simplesmente aceitar o momento presente como ele é um ato radical de consciência. É um ato que desmantela o ego e abre espaço para a presença, para uma consciência mais profunda que estava sempre lá, esperando para ser descoberta. A cada momento que você escolhe não adicionar um julgamento, uma reclamação ou uma história negativa a uma situação, você cria um gap no fluxo de pensamentos e nesse espaço você se reconecta com a sua verdadeira essência. A sua vida não é a história que a sua mente te conta sobre ela. A sua vida é o momento presente, é a respiração, é a vivacidade que você sente em seu corpo, é o agora. A sua liberdade está em viver a vida e não em viver a história sobre a vida. Escolha a presença. Solte o fardo. Você é muito mais do que qualquer narrativa que já te contaram. Se essa mensagem ressoou com você, se ela te fez sentir a possibilidade de um despertar, deixe o seu like e compartilhe com alguém que também precise soltar essa bagagem. Comente abaixo qual foi a sua maior percepção.
e vamos juntos construir uma comunidade consciente, livre da identidade de vítima. Até a próxima!